É, Quando eu fui para a escola, na década de 70, quando eu era criança, eu aprendi que a cidade mais antiga do Brasil era São Vicente, fundada pelo português Martim Afonso de Souza, em 1532. No entanto, quem anda aqui pelo interior da Amazônia, e particularmente pela cidade de Santarém, pelo bairro da Aldeia, no centro de Santarém, e vai para os quintais das casas de Santarém, vai perceber que existe um solo muito escuro, que a gente conhece como terra preta, e que esses quintais estão cheios de fragmentos de cerâmica. Cerâmicas muito elaboradas, que o pessoal aqui do interior da Amazônia chama de caretas, às vezes, por causa da riqueza das representações que nós encontramos desses fragmentos. A gente sabe que essas cerâmicas foram produzidas por povos que viviam onde está hoje Santarém, há pelo menos 800 anos atrás. A gente sabe também que quando os primeiros europeus desceram o rio Amazonas, na expedição de Francisco de Orellana, em 1541, eles passaram perto pela foz do rio Tapajós, onde está Santarém, e foram atacados por uma flotilha de canoas repletas de guerreiros e guerreiras indígenas. Quando Santarém foi fundada oficialmente, em 1661, pelo missionário luxemburguês João Felipe Bettendorf, ele fez uma conta ali, estimou que havia mais ou menos 6.000 pessoas indígenas vivendo em Santarém. Na mesma época, o Rio de Janeiro tinha 1.500 pessoas. Então, Santarém, São Vicente não é a cidade mais antiga do Brasil. A cidade mais antiga do Brasil é Santarém, que é ocupada continuamente, inicialmente por populações indígenas, há pelo menos 800 anos. E é por isso que a gente não pode falar em pré-história, quando a gente fala desse passado remoto do Brasil. A gente tem que falar em história antiga. E a arqueologia, por que eu sei? Porque eu posso falar sobre essas coisas, porque eu sou um arqueólogo e tenho trabalhado com essas questões. A arqueologia é uma ciência que nos ajuda a entender esse passado milenar daqui da ocupação indígena do Brasil. A gente sabe que a presença indígena começa há pelo menos 13.000 anos atrás, muito antes de 1500. A gente sabe também que em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas, havia entre 8 e 10 milhões de indígenas em toda a região amazônica, não só na Amazônia brasileira. Mas, sobretudo, nós sabemos que a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, ela só existe por causa da contribuição intelectual sofisticada dos povos da floresta. Inicialmente dos povos indígenas, depois das populações quilombolas, ribeirinhas e beiradeiras que formaram essa Amazônia que a gente conhece hoje em dia. Se eu tivesse que parar agora, acho que eu podia ir embora e terminar. Acho que essa mensagem eu quero trazer aqui para vocês. No entanto, quando a gente pensa, eu sou um paulistano, vivo em São Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo, o Brasil do Sudeste, do Sul, e mesmo o Brasil das grandes cidades amazônicas, tem uma visão totalmente equivocada sobre o que é a Amazônia e sobre a história da Amazônia. Aqui no Brasil a gente tem uma relação de colonialismo interno. Fafá falou de uma maneira genial ontem, para quem estava lá no Teatro Amazonas. E essa visão está baseada numa noção de que a Amazônia é uma região esvaziada, que nunca foi ocupada, de povos que não têm história. E a arqueologia tem falsificado, eu vou trazer algumas evidências para falar sobre isso daqui a um pouquinho. Mas de onde vem essa imagem, que é uma imagem colonialista, que justifica esse extrativismo que está destruindo a Amazônia hoje em dia? Pelo desmatamento, pela mineração descontrolada, pela abertura de estradas. De onde vem essa noção da ideia de esvaziamento, de que os povos da Amazônia não têm história? Ela resulta das imagens que foram produzidas pelos primeiros cientistas europeus que tiveram aqui no final do século XVIII e no começo do século XIX. Se a gente pega os dados arqueológicos, eles mostram para nós que toda essa calha aqui do Rio Solimões era densamente ocupada pelos povos indígenas no início da colonização portuguesa. A cidade de Manaus, para quem mora aqui, existem inúmeros sítios arqueológicos. Na Praça da Saudade, no Japiim, Nova Cidade, que era uma aldeia imensa, maravilhosa, que foi destruída pelo poder público em 2003. Por toda a parte onde a gente anda aqui pelo interior da Amazônia, quem conhece vai ver terra preta, vai ver cerâmica, que são evidências dessa presença indígena muito antiga. No entanto, quando os primeiros viajantes, cientistas europeus, passam a descrever a Amazônia, no final do século XVIII e no começo do século XIX, eles vão ver uma região que está esvaziada. Esses locais que eram ocupados anteriormente tinham sido recobertos pela floresta. Eles não conseguiram reconhecer que as estradas, aterros, montículos, valas construídas pelos povos antigos eram obra dessas populações. Interpretaram essas feições como coisas naturais. E mais do que isso, e aproveito
a sequência da fala brilhante da minha colega professora Altaci, eles interpretaram a imensa diversidade de línguas indígenas da Amazônia como um reflexo de um processo de degeneração. Esse termo era utilizado na literatura científica até a década de 70. Eles achavam que essa grande diversidade linguística, que é um tesouro maravilhoso e único no mundo, era um reflexo de levas de populações que vieram de outros lugares do continente americano, chegaram aqui à Amazônia e, por causa de limitações ambientais, decaíram, se degeneraram a modos de vida mais largos. Essas teorias racistas alimentaram o nosso processo de produção de conhecimento sobre a Amazônia até recentemente. E a arqueologia tem contribuído para fazer uma virada, ao trazer esses dados que eu mencionei, vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho, sobre essa presença indígena antiga que formou a Amazônia que nós conhecemos no presente. Antes de falar desses exemplos, é importante falar o que também? Se a gente pensar, falei de quando eu era criança, na década de 70, eu me lembro muito bem de um slogan que era repetido pelo governo militar, pela ditadura militar, de que a Amazônia era uma terra sem gente, por uma gente sem terra. Isso fez com que camponeses que viviam em situações de conflito fundiário em diferentes lugares no Brasil, no Espírito Santo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, se mudassem para locais como Altamira, como Rondônia, numa história que foi muito violenta para quem veio, mas também foi muito violenta para quem já vivia ali, que eram as populações tradicionais e os povos indígenas. O que eu quero dizer com isso é que esses mitos que foram criados justificam até hoje, e nós vimos recentemente a tragédia que nos abateu aqui no Brasil nos últimos anos, essa visão que fortalece esse colonialismo interno. Mas vamos falar um pouquinho sobre o passado agora. Eu fiz esse preâmbulo aqui para dizer para vocês que quando a gente pensa em arqueologia, obviamente, nós arqueólogas e arqueólogos, nosso interesse é entender o passado. Mas existe uma conexão muito forte entre o passado, o presente e o futuro. Estudar o passado é uma maneira também de pensar em maneiras de viver no presente e planejar e contemplar possibilidades mais interessantes de atravessar o futuro. Bom, o que nós sabemos então? Primeiro, que a Amazônia é ocupada há mais ou menos 13 mil anos. Nós temos numa contagem conservadora mais ou menos 6 mil sítios arqueológicos mapeados em toda a bacia amazônica. Nós sabemos que as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas na Amazônia há 7 mil anos atrás, perto de Santarém, em Itaperinha. Esse aqui é um vaso maravilhoso, uma estatueta de base semilunar, ela não tem 7 mil anos, ela deve ter mais ou menos uns 600 e 700 anos, foi encontrada na região de Santarém. Nós sabemos que os povos antigos da Amazônia produziram solos super férteis e muito produtivos que cobrem 3% da bacia amazônica, equivalente ao estado do Rio de Janeiro, que são as chamadas terras pretas, que quem conhece, anda pelo interior, deve ter muito por aí. São solos super férteis, muito produtivos e não perdem a estabilidade. A ciência ocidental, a agronomia ortodoxa não conseguiu entender por que esses solos têm esse potencial tão grande. Isso aqui é uma escavação lá em Rondônia, no sítio Teutônio. Todo esse pacote de solos escuros que vocês estão vendo aí, uma escavação arqueológica, são solos de terra preta que, nesse caso aqui, datam de 2.700 anos atrás. Se vocês olharem com calma, vão ver que tem fragmentos de cerâmica na parede. São várias ocupações sucessivas, vários povos diferentes que viveram nesse local e deixaram as suas cerâmicas. Nós sabemos também que a Amazônia foi um centro de agrobiodiversidade. Algumas plantas importantíssimas, cultivadas no mundo inteiro, foram cultivadas primeiro aqui na Amazônia pelos povos indígenas. A mandioca, o cacau, a pupunha, o açaí, a castanha, batata doce, o mamão. Essa lista é grande, eu sempre acabo esquecendo alguma planta importante. Amendoim, né? São plantas maravilhosas que têm uma importância fundamental para o mundo inteiro e que foram cultivadas primeiro pelos povos da floresta, numa história que começou há mais de 10 mil anos atrás. A gente sabe também que havia cidades na Amazônia, não Ratanabá, essa loucura que repetem por aí, né? Cidade de 450 milhões de anos, isso é uma viagem, né? Mas a gente sabe que existiam, esse mapa mostra para vocês aqui, esses pontos vermelhos são sítios arqueológicos localizados no sul do Acre, no leste do Acre, no sul do Amazonas e no oeste de Rondônia. São mais de 1000 estruturas como essas, eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouquinho, estruturas geométricas, valas, aterros, conectadas por estradas, né? Isso aqui é uma representação, uma reconstrução feita pelo arquiteto Marko Brajovic, que mostra, isso é uma reconstrução hipotética, mas um cenário dessa forma de urbanismo antigo, aqui no sul do Amazonas, perto de Boca do Acre e na região do leste do Acre também. São diversas aldeias conectadas por redes de caminhos,
com áreas de capoeira, em transição diferente entre um lugar e outro. Como é que eu sei? De onde vem esse tipo de reconstituição? Porque eu escavei vários desses sítios, fizemos datações, mapeamos essas estradas. Então, essa reconstituição está baseada em dados arqueológicos que são bastante precisos. E, no entanto, o que acontece hoje em dia? Eu trabalho aqui na Amazônia, minha primeira pesquisa de campo como estudante foi em Altamira, no Pará, em 1986, há quase 40 anos atrás. O que aconteceu na Amazônia nos últimos 40 anos? Aqui no Brasil, a gente perdeu 20% da floresta. Numa história que foi muito violenta para todo mundo que participou, gerou um pouco de riqueza, mas gerou muita miséria e muita destruição. E é por causa disso que eu e um grupo de colegas aqui de Manaus, de Santarém, de Porto Velho, de Belém, de outros lugares do Brasil, estamos trabalhando num projeto chamado Amazônia Revelada. E o que a gente está fazendo com esse projeto? Nós selecionamos algumas áreas que vocês estão vendo aqui no mapa, são esses retângulos marcados em vermelho, localizados ao longo do arco do desmatamento, e a gente está usando uma tecnologia chamada LIDAR, que é uma tecnologia, uma espécie de radar que vai montado num avião e que permite a localização de sítios arqueológicos em áreas que estão embaixo da floresta. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, esses círculos, essas linhas, esses retângulos, são sítios arqueológicos indígenas antigos, mas coloniais também, na região do Forte Príncipe da Beira, lá no Rio Guaporé, em Rondônia. Não sei se dá para ver aqui, tem dois círculos, tem um retângulo, essas feições estão embaixo da floresta, mas essa tecnologia permite que nós identifiquemos esse tipo de sítio arqueológico. Um outro exemplo, isso aqui é no sul do Amazonas, perto de Boca do Acre. A gente tem em verde a área de floresta, totalmente recoberta pela floresta, e embaixo da floresta essa estrutura geométrica, que era provavelmente uma aldeia, de formato quadrangular, com esses dois cones saindo das extremidades, né? A gente fez uma brincadeira aqui, a área disso aqui equivale ao estádio do Maracanã. Se tiver algum botafoguense aqui, deve estar nervoso hoje, né? Mas são áreas grandes, né? E são literalmente centenas, milhares de sítios com esse tipo de feição. Qual que é a ideia desse projeto, gente? É identificar sítios arqueológicos em áreas ameaçadas de destruição, fazer o registro desses sítios para promover uma camada adicional de proteção dessas áreas ameaçadas. Mas antes disso, a gente está fazendo o quê? A gente está conversando com as comunidades que vivem nesses locais. A gente pensa que seria uma maneira de reproduzir uma relação colonialista, sair voando por aí, fazendo essas imagens, sem perguntar para os moradores dessas localidades, que são indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, se eles têm interesse ou não na execução desse tipo de projeto. E os resultados têm sido muito interessantes. Há um mês atrás, a gente fez uma reunião maravilhosa aqui em Manaus, no MUSA, no Museu da Amazônia, com cerca de 90 pessoas, moradores e moradores que vieram de Rondônia, vieram da Terra do Meio, vieram do Tapajós, vários lugares de Rondônia, do Marajó, para apresentar os resultados do projeto e pensar em novas maneiras de continuar trabalhando. Então, para fechar, eu queria dizer o quê, gente? Quando a gente fala sobre arqueologia, a gente não fala só sobre o passado. A gente tem que contemplar também futuros interessantes. Os povos da floresta nos ensinaram que eles construíram essa Amazônia maravilhosa apostando na diversificação de línguas, de cultivos, de modos de vida diferentes. Se existe uma solução para o futuro da Amazônia, na minha opinião, é continuar fazendo as coisas dessa maneira. Apostar na diversidade, cultivar a diversidade, valorizar a diversidade e construir uma aliança entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional dos povos da floresta. Obrigado.